Paz, meus irmãos, tudo bem? Estamos iniciando mais uma semana abençoada e eu vim aqui para trazer um devocional para nós refletirmos durante essa semana, baseado no nosso culto de ontem, na nossa pregação de ontem, que foi um culto alusivo ao Dia das Mães, né? Então, nós vamos falar sobre uma mãe que, mesmo não sendo tão falado sobre ela é muito importante e nos deixou ensinamentos valiosos. A história dessa mãe está em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do verso 21. Mateus 15, a partir do versículo 21. Diz o seguinte: Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Amém? Meus irmãos, como eu disse, a história dessa mulher não é uma das mais comuns que a gente ouça no Dia das Mães, né? Por quê? Porque ela era uma mulher que nem era do povo de Deus, né? Ela nem era judia. Ela não se sabe nem o nome dela, não se sabe a idade, não se sabe praticamente nenhuma informação pessoal dessa mulher. O que se sabe é desse registro de um encontro que ela teve com Jesus. E um encontro um tanto quanto diferente de tudo aquilo que a gente já tinha visto nas páginas dos evangelhos. Por quê? Porque Jesus, ele trata aquela mulher de uma forma diferente do que a gente costuma ver. E é sobre isso o que nós vamos falar nesse devocional. Nós vamos olhar para essa mulher, para esse encontro que ela teve com Jesus, para tudo que ela passou até conseguir o milagre que ela desejava, e vamos tirar alguns ensinamentos dessa mãe aflita. E o primeiro ensinamento é que nós não devemos ter vergonha de clamar. No versículo 22 diz: E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Como eu comentei com os irmãos, aquela mulher não era judia, ela era cananeia. Ela tinha sua religião, os ensinamentos que ela aprendeu de sua família desde que ela era nenenzinho, com seu crescimento, ela aprendeu sobre a religião dela. E quando a gente vê essa mulher chegando diante de Jesus e falando filho de Davi, nós vimos que ela usa um termo messiânico dos judeus para se referir a Jesus. Ou seja, naquele momento ela estava abrindo mão de tudo aquilo que ela acreditava, de tudo aquilo que foi ensinado a ela desde a sua meninice, estava falando: Tu és o Messias, tu és o filho de Davi e eu preciso de ti, né? Então, ela não teve nenhuma vergonha de clamar a Jesus em prol da sua filha. E nós também não podemos nos envergonhar de clamar. Mesmo que muitas vezes, quando o problema chega, a gente corra para vários lados e tente dar conta de tudo com as nossas próprias mãos, chega um momento em que nós lembramos Jesus, né? E muitas vezes, pela demora nessa percepção de que devemos clamar a Jesus, a gente se envergonha. Mas não deve ser assim. Nós não devemos nos envergonhar. Nós devemos nos pedir perdão para o Senhor e falar: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Porque Ele é o nosso Pai e Ele deseja que nós clamemos a Ele. Amém? E a segunda lição que nós podemos aprender com essa mãe é entender que a sua fé pode ser testada. Aquela mulher passou por 3 intensas dificuldades
antes de alcançar aquilo que ela desejava. A primeira dificuldade foi o silêncio de Jesus. Diz o seguinte a palavra: Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Quando aquela mulher clamou a primeira vez para Jesus: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, diz que Jesus não falou nada. Jesus se manteve em silêncio. E quantas vezes, meus irmãos, nós somos alvo, muitas vezes, do silêncio de Deus. Deus, ele não nos responde, a nossa oração parece que não chega até o céu, a gente clama, faz propósitos, jejuns e nada acontece. Por quê? Porque o silêncio de Deus, ele é um momento de preparo, onde a nossa fé é testada. E aquela mulher não viu como um empecilho o silêncio de Jesus, ela continuou clamando. Então que nós possamos não nos intimidar, não ficarmos entristecidos com o silêncio de Deus, não nos afastarmos de Deus porque Ele está em silêncio, que é muito comum que seja feito, mas que nós continuemos firmes no propósito, porque o silêncio de Deus, ele não é em vão, não é porque Deus não nos ama, não é porque Deus não quer nos ajudar, mas Ele tem o propósito de moldar a nossa fé, de fortalecer a nossa fé. O segundo desafio foi as palavras dos discípulos. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Mestre, manda ela embora, ela vem gritando atrás de nós. Os discípulos, talvez cansados de um dia de caminhada, de um dia conturbado, eles falaram: ai, mestre, manda essa mulher embora, né? E muitas vezes acontece isso na nossa vida. As pessoas que estão ao nosso redor, em lugar de nos motivar, de nos colocar para cima, de falar, realmente continua buscando o Senhor, Ele vai te responder. Muitas vezes são pessoas que nos colocam para baixo, né, que nos desmotivam. Por que você continua indo na igreja? Por que você ainda está orando, buscando? Isso não vai acontecer, já passou tanto tempo. Mas nós não devemos nos intimidar com as palavras que falam ao nosso redor, com as vozes que nos cercam. Nós temos que focar em Jesus. E o último desafio é ser tentado no limite da nossa fé. Nós vemos que por fim aquela mulher continua clamando e Jesus diz para ela: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Eu sei que de primeira vez, quando a gente ouve isso, quando a gente lê esse texto, ele causa uma imensa estranheza aos nossos ouvidos. Por quê? Porque a gente vê isso como um insulto. Nossa, Jesus está humilhando essa mulher. Mas na verdade, meus irmãos, Jesus, ele estava revelando algo espiritual para aquela mulher. E interessante é que ela entende. Ela entende isso. Por quê? Por que é interessante? Porque Jesus falava constantemente de coisas espirituais para o povo judeu, por meio de parábolas, de forma mais direta, e o povo não entendia. E essa mulher, que nem judia era, Jesus revela algo espiritual para ela e ela entende. O que é algo espiritual? Ele fala: eu vim para os filhos, eu vim para os judeus. E em João 11 diz que ele veio para o que era seu, ele veio para os judeus. Depois, na cruz, a graça se abriu para todos nós, judeus e gentios, mas antes, Jesus estava cumprindo o propósito dele com o povo judeu. Não tinha chegado a hora dos gentios ainda. E é isso que ele fala para ela, e ela entende. E quando ela entende, ela fala: tudo bem, Senhor, é verdade. Mas os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ou seja, ela falou: tudo bem, eu entendo, não sou judia, mas me dá um pouquinho desse poder do Senhor, um pouquinho, me faz vivenciar um pouquinho dos milagres. Não precisa ser algo grandioso. E muitas vezes, meus irmãos, é isso. A gente procura por grandes movimentos, por palavras proféticas, mas muitas vezes basta algo mínimo, que pareça pequeno, mas vindo de Jesus pode transformar a nossa vida. Então aquela mulher, ela foi testada até o limite da sua fé, para que então nós venhamos a entender mais uma lição que nós aprendemos com ela, que é a hora de receber o milagre. Aquela mulher insistiu e sua filha foi curada. Mas não só sua filha foi curada. Depois desse encontro com Jesus, aquela mulher não foi mais a mesma, porque depois que Jesus testou ela até o limite da sua fé, ela começou a entender a fé que ela tinha
e o que uma fé pode fazer, né? Como uma fé pode fazer coisas incríveis. Então, o alvo de Jesus não era apenas curar a filha, mas restaurar a fé daquela mãe. E foi isso que ele fez. Então, meus irmãos, quando chega o tempo difícil, as dificuldades e Deus testa a nossa fé, e Deus fica em silêncio, ou então Deus parece que se afastou de nós, na verdade é um período que Ele quer fortalecer a nossa fé, que Ele quer que a gente busque mais, clame mais, a cada dia busque mais da presença dEle. E Ele vai nos responder. Talvez demore um pouquinho, mas Ele vai responder. Então, se mantenha firme, meu irmão, e que essa palavra você possa levar durante a sua semana e confiar que esse período difícil vai passar, mas nós precisamos continuar clamando. Amém? Deus abençoe.